casa picre caitumos, caiorg cai kraug cai blasfemia, arteto afirmam sumpaz e carquia, gneste 10 alelos crestoi, esplag quinoi, caresômeno e autois, catos cai roteos em cristoi erisato rimim. Olá, vamos examinar as escrituras? Eu quero que você leia sozinho aí os textos de Gênesis, capítulo 16, de 3 a 16, versículos de 3 a 16, Gênesis, capítulo 18, versículos de 1 a 15, Gênesis, capítulo 21, versículo de 1 a 21, e Gálatas, capítulo 4, versículo 21 a 31. Esses textos, se você quiser entender perfeitamente a história que está acontecendo entre Israel e a Palestina, você conseguirá entender. Você verá o que houve desde milênios atrás para que essa briga se estabelecesse. Então foi o seguinte, se você não quiser ler, eu vou explicar aqui para você. Abraão, ele tinha uma esposa chamada Sara. Essa esposa era estéril e ela tinha uma escrava chamada Agar. Como ela não poderia dar filhos a Abraão, ela cede a Agar para que dê filho a Abraão. Abraão se deita com Agar, tem relações com ela e nasce Ismael. Ismael é o filho da escrava com Abraão, mas é o primeiro filho de Abraão, é o primogênito. Supostamente, ele deveria herdar todas as coisas, inclusive as bênçãos de Deus. Acontece que Sara, posteriormente, consegue engravidar, e esse filho é um filho da promessa, porque ela era muito velha, e Deus prometeu dar um filho a ela, e deu. Então, esse filho, chamado Isaque, é um filho que Deus prometeu a ela e a Abraão. O que acontece é que ela fica enciumada em relação a Ismael e Agar e fala que é para Abraão mandá-los embora, dispensá-los, porque a sua escrava zombava dela, não a respeitava. Com a autorização de Deus, Abraão se despede deles e Deus promete que também de Ismael ele fará uma grande nação. Assim, os árabes e os muçulmanos surgiram de Ismael e de Isaque, que é o filho da promessa, aquele que Deus abençoou e cujo nossos descendentes procedem. Ele dá a nós a paternidade, a bênção que todos nós, judeus e cristãos, receberíamos, que é o Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. Só que os árabes, os muçulmanos, reivindicam que o primogênito de Abraão é Ismael e não Isaque. Logo, o herdeiro legítimo deveria ser Ismael e não Isaque. Nas Sagradas Escrituras, Isaque é o verdadeiro herdeiro, porque ele é o filho legítimo e ele é o filho da promessa. Porém, nas escrituras dos muçulmanos é Ismael. Logo, essa briga vem de muito tempo atrás. Essa briga não tem fim e não terá fim. E eles estão brigando por território, por terras, por bênçãos materiais, sendo que a promessa de Deus não é material somente, é principalmente espiritual, pois o Messias viria da descendência de Abraão na linhagem de Isaque. E assim, o Messias veio, nós conhecemos o Evangelho e eles estão brigando por bens materiais, sendo que a promessa é para bens espirituais, para o Evangelho. A maravilhosa graça e a bênção maior é o Messias, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um povo acha que aquela terra é deles porque Ismael é o primogênito de Abraão. O outro povo acha que aquela terra é deles porque
julga que o primogênito de Abraão é Isaac. Segundo as escrituras, na Bíblia, é Isaac mesmo. Segundo o Alcorão, é Ismael. E essa briga se perpetua. Agora eu quero ler com vocês Gálatas, capítulo 3, versículo 8 a 9, depois de 16 a 17. Diz o seguinte: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pronunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. A partir do verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como um só. E ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Então a promessa é para Abraão e o seu descendente, ou seja, para Jesus, para o Messias. O segundo texto seria Mateus 24, 34, onde nós lemos o seguinte. Só antes uma coisa, aqui Jesus está narrando o final dos tempos, quando será a segunda vinda dele. Então ele fala de guerras, de rumores de guerras, ele fala de pestes, de terremotos e tudo, porque eles perguntaram quando que iria acontecer isso, do mundo acabar. E aí ele vai falando, vai narrando todas essas coisas de terremotos, pestes e guerras, e todas as características que nós teremos no final dos tempos. E aí ele fala isso aqui, Mateus 24, 34, diz o seguinte: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Aí nos dá uma estranheza tremenda, porque nós vamos lendo e vamos falando assim, mas não vai passar essa geração. Mas aquela geração passou, morreu e o mundo acabou. Acontece o seguinte, a palavra geração aqui, ou traduzida como geração, é geneá, que significa raça. Ou seja, o povo judeu não será exterminado, não acabará até que Jesus volte, ou posteriormente que ele volte também não se acabará. Essa geração, essa raça de judeus, eles não serão exterminados. Então é impossível que os palestinos vençam qualquer coisa de forma a exterminar os judeus. Isso não vai acontecer. Hitler não conseguiu e nem ninguém irá conseguir, porque Jesus disse isso aqui em Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta raça sem que tudo isso aconteça. Literalmente esse texto está dizendo isso. Nós vemos que Abraão, ele é o pai da fé das 3 grandes religiões monoteístas no mundo. Ele é o pai dos muçulmanos, dos judeus e dos cristãos. Então nós estamos falando de um mesmo Deus. Quando a pessoa fala Alá, é a mesma coisa que nós falamos de falarmos Deus. Na língua deles, Deus é Alá. Então, por exemplo, em inglês, God é Deus. Então, Alá é Deus e Deus é Deus. Enfim, é o mesmo Deus das 3 religiões monoteístas do mundo. E que tem por pai Abraão. Mas nós estamos falando do Deus criador dos céus e da terra, que é o mesmo Deus. Então isso aí é uma briga entre irmãos. É uma briga insana, algo que entristece demais o coração de Deus. E a bênção, ela não é territorial. A bênção, ela é espiritual. E eles se enganam muito em achar isso, que a bênção é material. Os árabes ocupavam desde sempre as regiões do Iraque, do Irã e da Arábia Saudita. Somente depois de 1948, quando foi estabelecido o Estado de Israel e que Israel teve essa compensação pelo Holocausto, porque esse Estado foi estabelecido depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, como um tipo de compensação pelo Holocausto. E aí Israel desenvolveu métodos agropecuários para fazer essa terra fértil, para fazer essa terra produzir, que os outros países, os árabes, começaram a ficar de olho lá.
Então foram os judeus, ou foi Israel, que inventou os métodos de irrigação que nós conhecemos no mundo. Então, esse método de irrigação, ele produz, ou ele faz a terra ser produtiva em cumprimento da promessa de Isaías 35, que diz que o deserto ficaria florido, teríamos florestas no deserto. Mas o que interessa, de fato e de verdade, é que a promessa de bênção para Abraão, ela é Jesus Cristo, o Messias e o Evangelho. Seria a salvação que o Messias nos trouxe, as boas novas, e não alguns pedaços de terra. As duas grandes religiões, tanto o judaísmo como os muçulmanos, estão enganados com relação a qual é a promessa, porque eles rejeitaram a Cristo e graças a isso, ou melhor, os judeus rejeitaram a Cristo, e graças a isso nós podemos ser inseridos no plano de salvação. Nós fomos enxertados na oliveira brava. E assim nós temos que dar graças a Deus por isso. Agora, que nós oremos, porque é muito triste qualquer tipo de guerra, especialmente uma guerra insana dessas, especialmente guerras entre pessoas que têm o mesmo Deus, que tem Abraão por pai da fé. Que Deus tenha misericórdia deles e de nós. Amém.